Bom, pessoal, dando continuidade, então, nós vamos abordar agora as fontes obrigacionais no direito brasileiro. Bom, se os princípios são aonde iniciam, né, aonde começam ali a formação, a estrutura da norma, as fontes são justamente o ponto de ebulição, o ponto de manifestação, né, é de onde nasce, de onde emana esse direito obrigacional ou essa relação obrigacional. As fontes são os mesmos institutos, né, possuem a mesma natureza para todos os institutos de direito no Brasil, né, desde o direito constitucional a todos os ramos do direito derivados. E no direito obrigacional não é diferente. Nós tínhamos na UNED um professor Cade, maravilhoso professor de direito civil, né, um grande exemplo para mim, fonte de inspiração. E o Cade sempre dizia nas nossas aulas de direito civil que quando tratava-se de fontes, que as fontes são a bica. Ele era de Nobres, então ele brincava bastante entre Nobres e Rosário ali. Que as fontes são a bica do direito, ou a mina do direito, né? Não sei se você já esteve em uma bica, em uma mina. Bica é aquilo onde sai a água. E a fonte, né, do direito é justamente onde sai o direito, onde ele emana, né, de onde ele flui, tá? No direito obrigacional é a mesma coisa. Vamos lá então. Quais são as fontes do direito das obrigações? De forma resumida, a lei é a primeira fonte, né, base geral. Os contratos, que é considerada a fonte master ou mater, né, a grande fonte do direito obrigacional. Os atos ilícitos e o abuso de direito também são fontes de obrigações. Os atos unilaterais também são fontes de obrigação. E os títulos de crédito, né? Todos esses são fontes obrigacionais. Então são 5 fontes que se subdividem em várias aí e que nós vamos começar agora a abordar. Bom, primeira fonte, né, é a lei, fonte primária do direito obrigacional, considerada como fonte imediata das obrigações. Maria Helena Diniz diz que a lei é a fonte imediata, a fonte primária das obrigações. Mas Orlando Gomes já diz que não, que a lei não pode ser fonte primária, porque para que a lei seja essa fonte primária, é necessário que haja um ato, né, um ato de um sujeito. Então, a lei por si só, ela não gera essa obrigação, na maioria das vezes, porque precisa vir acompanhada de um ato para gerar aí a obrigação. Eu discordo particularmente, porque com a simples existência da norma, você já está vinculado. É obrigação, por exemplo, não jogar lixo na rua, né, por força de lei. É uma obrigação, né, uma obrigação de não fazer. Mas Orlando Gomes tem essa posição. E o entendimento majoritário da doutrina é um entendimento misto, né, de que a lei, ela ora será a fonte primária, ora ela será a fonte secundária. Ela será a fonte primária quando ela por si só exigir, né, o cumprimento de uma obrigação, fazer ou não fazer ou dar. E quando ela necessitar que um ato venha acompanhando, um ato pessoal a acompanhe para configurar essa obrigação, aí ela vai ser uma fonte secundária, ela vai ser mista, tá bom? Então a lei é a primeira fonte das obrigações. A segunda fonte das obrigações são os contratos, tá? Os contratos, eles são uma fonte master, né? Uma fonte macro das obrigações, porque os contratos são considerados pela doutrina como a principal fonte de direito obrigacional, né? E eles são inúmeros e de diversas manifestações e podem acontecer de formas ilimitadas, né? E os contratos regem a vontade das partes, desde que obedecendo legalidade, né, possibilidade, desde que seja objeto lícito, possível, determinado, enfim, de que as partes sejam capazes. Os contratos têm toda uma regra que regem a sua formação e o seu estabelecimento. E os contratos vocês verão em uma matéria específica dentro do direito civil, né? Vai ser objeto de uma abordagem específica, tá? Por isso nós não vamos adentrar os contratos, né? Assim como os títulos de crédito, eles são objetos de um estudo próprio. Mas nós vamos pincelar aí de forma bem simples, tá? Então, os contratos, eles são considerados como base, né? E a maior fonte de direito obrigacional, pois é daí que emanam as principais e a maior quantidade de demandas e de questionamentos relacionados aos direitos e às obrigações.
E aqui nós falamos de contrato de locação, contrato de compra e venda, contrato de arrendamento, contrato de comodato, contrato de prestação de serviço, contrato de fornecimento de produto, enfim, contratos dos mais variados possíveis, né? Eles acontecem do seu amanhecer ao seu deitar. Do início ao fim do seu dia, você está estabelecendo contratos. Ainda que de forma inconsciente, você está estabelecendo contratos. Você vai na vendinha comprar uma fruta, você estabeleceu um contrato de compra e venda. Se aquela fruta não está boa, se ela te faz mal, há uma responsabilidade civil a ser reparada pela empresa que te vendeu. Né? Se você pega um ônibus, há uma prestação de serviço de transporte. Se você assiste uma Netflix, há uma prestação de serviços de streaming, de fornecimento de conteúdo digital. Se você usa a internet da sua casa, do seu celular, se você faz uma ligação, é contrato todo dia, toda hora, em todo momento, de forma inconsciente. Esse é o nosso mundo capitalista e globalizado. Outra fonte dos direitos e das obrigações são os atos ilícitos ou abuso de direito, ou também abuso de poder, conforme previsão do artigo 187 do Código Civil. Pode abrir lá o artigo 187, por favor, agora, onde você estiver aí, abra o seu artigo 187 e leia, né, o artigo 187 que diz justamente sobre o abuso de direito e abuso de poder, tá? Ninguém pode valer-se da sua condição, né, para tirar vantagem ou para abusar de outra pessoa, tá? São fontes importantíssimas do direito. Você pode ler o 186 e o 187 também, tá bom? E gera o dever de indenizar, agindo além dos seus limites, né? Ainda que no exercício de sua função ou desempenho do seu dever, agindo de forma extrapolar esse direito ou esse dever ou esse poder, há aí, portanto, o surgimento, né, a surrécio de um direito obrigacional, de um dever de indenizar, tá bom? Próxima fonte dos direitos obrigacionais são os atos unilaterais. Os atos unilaterais são declarações de vontade, né? São fontes do direito obrigacional e estão previstos no nosso Código Civil também. E aí a gente tem, por exemplo, a promessa de recompensa, a gestão de negócio, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. Vamos falar de um por um. Vamos lá então. Ato unilateral é uma declaração de vontade ou uma ação própria, particular minha, né, que gera direito para outros e dever para mim, tá bom? Então vamos lá, eles nascem da simples declaração de vontade. Primeiro exemplo é a promessa de recompensa. Suponhamos que o meu cachorro, o meu Snow, né, o meu branco, meu neve, eu tenho um cachorro, uma mistura de husky siberiano com golden. E ele é muito brincalhão, enfim, né, muito bobão, uma criançona. E se sair na rua não volta mais, tenho certeza que ele não acha o caminho de casa. Aí o Snow, esqueci o portão aberto, é bravo, viu? Não tenta entrar aqui em casa que ele morde, arranca pedaço. Mas ele saiu, ele não vai conseguir voltar. E eu sou muito apegado ao Snow, né, meu companheiro. E eu ofereço R$2.000 para quem achar e trouxer o Snow são e salvo para casa. O simples fato de eu manifestar a minha promessa já gera uma obrigação. E se alguém cumprir essa obrigação, eu tenho o dever de indenizá-lo, de pagá-lo. Se eu não fizer isso, eu posso ser acionado pela via jurídica competente, seria aí no caso uma ação de cobrança, e eu tenho o dever de pagar. Então, a promessa de recompensa, você pode abrir aí o seu Código Civil, ele está descrito do 854 até o artigo 860, né? Quero que você dê um pause nesse vídeo agora e leia do artigo 854 ao 860, que vai estar regulamentando toda a questão da promessa de recompensa, tá? E o caput do artigo diz assim, ó: aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Ou seja, eu preciso fazer de forma pública. Quem declara isso tem que ser uma pessoa capaz, obviamente, né? O objeto tem que ser lícito, possível e determinado, e tem que ter um ato de publicidade. Não basta eu falar para mim só, ou aqui. Não, eu tenho que dar publicidade a isso. Postei no Facebook, postei no grupo da família, esse negócio andou, botei na rádio, enfim, tá valendo. Coloquei uns cartazinhos na rua, tá valendo. Promessa de recompensa, né?
E para aquela pessoa que cumpre a obrigação ou o serviço, a tarefa, né, há uma surrécio do direito de exigir, tá? E esse cumprimento está pautado justamente no princípio da boa-fé objetiva lá atrás, tá bom? Bom, algumas curiosidades. Caso alguém cumpra, né, essa promessa de recompensa e outra pessoa cumpra também, seja um objeto que mais de uma pessoa possa cumprir, o que faz? Paga para a primeira pessoa que cumpriu. E se as duas cumprem igual, professor, no mesmo momento, simultânea, concomitante, aí você vai dividir entre os dois, tá bom? Mas, professor, eu não quero mais pagar não, eu já cansei, acho que esse cachorro meu não tá valendo isso tudo não, hein? Vale sim, mas tá, você não quer mais pagar? Antes do cumprimento da obrigação, você deve, da mesma forma que você criou a promessa, desfazê-la. Anunciar de novo pelos mesmos meios que agora você não está mais, você não vai mais pagar, que a promessa de recompensa está revogada, tá bom? Aí beleza, tudo bem. Segundo exemplo, né, a segunda forma de manifestação de ato unilateral de vontade como fonte de direito obrigacional é a gestão de negócios, tá? A gestão de negócios, ela é entendida, vamos aqui citar o exemplo da doutrina de Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, diz que a gestão de negócios é a atuação de um indivíduo sem autorização do interessado na administração de negócio alheio, segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, assumindo assim a responsabilidade perante as pessoas com quem tratar, tá? Olha só, pessoal, a gestão de negócios você pode entender ela está prevista lá no artigo 861 até o 875. Quero que você pare de novo o vídeo um pouquinho, tá? E leia lá, do 861 ao 875. São poucos artigos, mas é importante que você leia agora para compreender. A gestão de negócio é o assumir de responsabilidade de alguém segundo vontade presumível de um terceiro. Então é como se o meu colega viajasse e eu visse uma fumaça saindo da casa dele e eu entrasse lá dentro, arrombasse a porta para apagar o fogo, porque eu entendo que meu vizinho não quer que pegue fogo na sua casa. Aí quando eu arrombei a casa, eu entrei e apaguei o fogo, beleza, eu agi em negócio alheio, né? Mas se no desempenhar desse negócio aí, dessa ação minha, eu tropecei e quebrei um vaso caríssimo da dinastia Ming, que custava, sei lá, 3 casas daquela. E o meu amigo chegou de viagem, viu o que eu fiz e não fica feliz. Não, tinha extintor de incêndio, tinha o sensor, ia apagar, tinha seguro, o que você fez? Quebrou o vaso e agora? Né? É o risco que você assume quando você atua em nome de terceiro sem autorização dessa pessoa, tá bom? Nesse caso aí, a pessoa, né, que teve o negócio gerido, ela pode ratificar o negócio, confirmar o negócio, aceitá-lo. Ela pode não concordar e ingressar com uma ação contra essa pessoa que agiu e assim ela vai ser responsabilizada também, tá? Então, parece um pouquinho injusto, né? Porque você está fazendo algo para ajudar, mas é isso aí. Tem um provérbio bíblico que diz assim, ó: quem entra em causa alheia toma um cão bravo pela orelha. Então, sei que, como operador do direito, eu entro em causa alheia todo dia, todo dia, todo dia. Mas desde que no exercício da minha função. Então, se você está vendo uma coisa acontecer, às vezes, de repente, não é bom mexer, né? Vamos lá, então. Próxima fonte do direito das obrigações, como ato unilateral, pagamento indevido. Fui depositar um dinheiro, depositei na conta errada. Ou então, paguei o mesmo boleto 2 vezes sem querer. E agora? Perdi? Não. Né? Calma, peraí. Você tem sim um direito de reaver se o pagamento foi indevido, sob pena de gerar para essa pessoa aí um enriquecimento sem causa, né? Então, aconteceu isso agora, recente. Eu fui fazer uma transferência e quase que eu comprei uns livros essa semana, e quase que eu mandei o dinheiro na conta errada. E a parte, né, me falando que naquela mesma semana um outro advogado tinha feito isso. Ah, e aí, perdeu? Não, é só ela acionar o banco, acionar a pessoa, e caso a pessoa não devolva voluntariamente, ela pode entrar na justiça para poder reaver. Você já viu falar daqueles exemplos, né, de banco que depositou milhões numa conta e no mesmo segundo já retirou, né? Ah, eu tenho direito. Tem não, filho.
Não é assim não, você tem direito a algumas coisas, por exemplo, se caiu na conta, gerou taxa, etc e tal, aí não é culpa sua. Agora, receber e incorporar como seu patrimônio geraria aí um enriquecimento sem causa, né? Que não é enriquecimento ilícito, é só sem causa. Por isso você não deve manter, tá bom? Pagamento indevido, eu gostaria que você abrisse, por favor, o seu Código Civil agora, desse uma pausa no vídeo e abrisse seu Código Civil no artigo 876 e lesse até o 883, por favor, para você compreender melhor, tá bom? Por fim, o enriquecimento sem causa, que é justamente uma das manifestações aí como exemplo do pagamento indevido, tá? Que está previsto lá do 884 ao 886, tá bom? Gostaria que você abrisse também em relação ao enriquecimento sem causa, tá? O enriquecimento sem causa, ele é justamente essa proteção, né, das relações obrigacionais para que não haja o descumprimento do princípio do equilíbrio, para que não haja o descumprimento do princípio da boa-fé, né? Porque aí sim seria muito injusto que alguém enriquecesse sem causa em virtude de um erro ou de uma ação de outra pessoa, tá bom? Próxima fonte dos direitos e das obrigações são os títulos de crédito, tá? Em relação aos títulos de crédito, é o seguinte, os títulos de crédito, eles compõem, né, também uma grande fonte de direito obrigacional. E vocês também verão títulos de crédito em um momento oportuno, né, em uma matéria específica. Mas os títulos de crédito são basicamente, conforme previsão do artigo 887, eu quero que você pare um pouquinho e leia lá, né, a partir do 887, você vai ver todas as questões relacionadas aos títulos de crédito e eles podem ser conceituados como documentos autônomos, literais e independentes, que em si, no seu escopo, eles carregam, né, uma força executiva grande, né, e que permitem, né, se preenchidos todos os requisitos, obviamente, previstos em lei, permitem a cobrança do credor em relação ao devedor. São exemplos de títulos de crédito: o cheque, que é o mais comum, a nota promissória, os contratos, enfim, né, existem vários títulos de crédito, dependendo do contrato, ele pode tornar-se um título executivo, enfim, né? E esses títulos de crédito, eles possuem algumas características específicas. Quando eu estava estudando para a OAB, eu lembro que eu estudei bastante sobre título de crédito e também para o primeiro seletivo da UNEMAT, e eu criei aquele esqueminha, né, de primeiras letras ali que revelam, né, quais são essas características, né, dos títulos de crédito. Então, eu vou botar um esqueminha para você, mas é basicamente litaxeia. Litaxeia. A palavra I, né, a letra L de litaxeia, ela se refere à literalidade. Literalidade diz que aquilo que está escrito é o que vale. Ou seja, se eu tenho um cheque descrevendo que é 5 mil reais, é 5 mil reais. Descrevendo que é 10 mil reais, é 10 mil reais. Literalidade é uma das características do título de crédito. O T de taxeia, titularidade. Quem detém é o seu titular. Por isso que é um título ao portador, né? Ele leva onde ele está. E o cheque que você me deu, se eu passo para frente, ele já é da outra pessoa. A de autonomia, né? O cheque em si, ele é autônomo. Ele não tem nenhum vínculo com outras pessoas ou com o negócio que o originou. Circularidade, porque ele circula. Cartularidade, né? Que é uma circulação de valores através da cártula de cheque. Executividade, ele tem um valor de execução muito através, né, que pode ser manipulado através de um instrumento próprio de peça, um instrumento processual próprio, que é a ação de execução. E ainda a abstração, eu não preciso provar de onde veio. Eu tenho um cheque, eu vou cobrá-lo, desde que ele esteja em execução, tá bom? Não esteja prescrito. Aí eu posso cobrá-lo de forma executória, tá? Ou executiva. Bom, essas são basicamente, né, as fontes dos direitos das obrigações. Eu vou colocar para você aí um resuminho esquemático, tá? Para que você possa analisar com calma. Eu peço a você que, por favor, leia todo o conteúdo que eu passei, que eu estou mandando no Siga A, e também que, por favor, leia todo o conteúdo dos artigos que eu citei, porque na próxima avaliação eu vou cobrar isso, tá bom? É isso.